Pois bem, ocorreu uma fratura, como ocorre a sua consolidação? Como é que o osso cola, gruda, se regenera? Antes de explicar como isso ocorre, vamos falar o que é necessário. É necessário que ocorra uma reorganização no tecido, isso é, o tecido seja colocado no lugar correto. Caso contrário, ele vai colar errado, né? Vai ficar torto. E é necessário que ocorra uma estabilização para que o osso possa se regenerar. E para que ele se regenere, a gente precisa principalmente de um suprimento sanguíneo adequado e um repouso mecânico, isso é, que não haja movimento no foco de fratura. Pois bem, há duas formas de reparo ósseo. Uma delas é o reparo indireto, tradicional, por meio do gesso, e outra é o reparo direto, que ocorre por meio de cirurgia. A grande maioria ocorre de maneira indireta, sem necessidade de uma cirurgia. O tratamento com gesso também é chamado de tratamento conservador. Esse processo envolve mais etapas do que a etapa direta. Por exemplo, ocorreu uma fratura, no caso um trauma. Então, a partir daí é necessária uma reunião das extremidades para que ocorra a consolidação. Pode ser necessária uma redução por meio de um médico, isso é, recolocar os ossos no local. Além disso, as células, chamadas de osteoclastos, realizam a limpeza dos fragmentos ósseos que estão ali lesionados. Essa fase inicial é chamada de fase inflamatória, a qual contém um hematoma fraturário. Esse hematoma precisa ser removido junto dos fragmentos ósseos, produto do trauma. Ocorreu uma desorganização daquela região, precisa ser reorganizada. Posteriormente, entramos na fase de reparo. Inicialmente, ocorre a formação de um tecido fibrocartilaginoso, isso é, formação de um calo mole por meio dos fibroblastos. Esse calo mole, aos poucos, ele vai se calcificando, dará origem a um calo duro, por meio da mineralização, por meio da produção de novos osteoblastos, que inicialmente formarão um osteoide, como dito anteriormente, depois sofrerão um depósito de cristais de hidroxiapatita, que irão consolidar o osso, irão tornar o osso aquela matriz orgânica e inorgânica, rígida. Porém, inicialmente o que se forma é um osso esponjoso, como vemos na imagem. É um osso que é mais frágil e suscetível a novas fraturas naquele foco. Gradualmente, aquele osso esponjoso vai ser substituído por um osso compacto, mais rígido, bem como vai ocorrendo a reabsorção do aquele calo ósseo. Juntamente disso, vai ocorrendo o processo de remodelação, de modo que aquelas espículas, aquelas trabéculas orientadas, como foi mostrado no colo e na cabeça do fêmur, vão se formando novamente para resistir a tensões a qual aquele osso está submetido e, consequentemente, resistir a estresses, tal como antes de ocorrer a fratura. Essa última fase é chamada de remodelação. Lembrar que o osso se torna relativamente estável por meio do calo mole. Quando o calo mole se forma, o osso apresenta relativa estabilidade e começa a colar. Em meio a esse processo, cabe relembrar os tipos microscópicos de ossos. Lembrando que o tipo primário ele está presente no nosso calo ósseo. Observemos como é um osso que ainda não está remodelado, isso é, ele não tem ainda suas linhas de tensão e não é um osso do tipo cortical ou lamelar. Ele é um osso imaturo. Ele precisa sofrer a maturação para se tornar resistente. Em caso de tumores ou doenças ósseas, esse osso imaturo não consegue se transformar em um osso secundário ou lamelar, de maneira que ele é sempre suscetível a fraturas. Observemos a diferença de um osso secundário e um osso imaturo, no qual no secundário temos essas linhas de tensão bem definidas e o ósseo, a unidade funcional, a qual abordamos no início da aula, bem delimitada.
Como detalhe, observamos um osteoclasto também no seu canal de absorção, ou dentro de uma lacuna de Rausch. Cabe lembrar que esse processo ocorre continuamente em nosso esqueleto, porém em menor intensidade, quando somos expostos a microtraumas. Inclusive, se relembrarmos o caso do Anderson Silva, quando demonstrei aquele tipo de fratura por cesariamento em sua tíbia, eu citei que o lutador Weidman poderia ter treinado aquela região de modo a aguentar o maior estresse, processo o qual pode ser utilizado porque há remodelação, isso é, se fizermos um estresse em algum osso e dermos o tempo de recuperação, esse osso criará um calo duro por cima de calo duro, tornando-se mais resistente a estresse naquela área. Fato, inclusive, registrado em um filme do nosso querido Jean-Claude Van Damme. Essa cena relata o tipo de treinamento qual realizado visando aprimorar o reparo indireto naquela área, de modo a fortalecê-la para estresses maiores no futuro. E lembrando que esse processo pode ser deletério caso não for dado o descanso necessário para que aquelas microfraturas sejam recuperadas. Inclusive, pode ter sido por isso que o Anderson Silva, devido a treinos muito extenuantes e não ter dado o tempo de recuperação necessária para aquela área, ter estado com o osso mais frágil no momento que ele aplicou o golpe no Weidman. Por fim, vamos ao outro tipo de reparo, o qual é o reparo direto. Esse reparo ocorre de maneira cirúrgica, especialmente por meio de placa e parafuso, é a forma que permite uma maior fixação. Nesse processo, ocorre uma formação do mesênquima diretamente em material ósseo, isso é, não ocorre por intermédio de um molde fibrocartilaginoso, que é o que ocorre na forma indireta, por meio do calo ósseo. Diretamente o mesênquima já se transforma em tecido ósseo. Isso ocorre porque o reparo direto ele fornece uma estabilidade absoluta, isso é, sem micromovimentos no foco de fratura, que é o que ocorre no processo tradicional, conservador ou por meio do gesso, isso é fornecida apenas uma estabilidade relativa, de modo que micromovimentos ainda ocorrem no foco de fratura. Dessa maneira, o reparo cirúrgico ocorre de maneira mais rápida, porém há a desvantagem de ser um procedimento mais invasivo, cirúrgico. Inclusive, por ser mais rápida a recuperação, no caso do Anderson Silva, foi colocado uma haste intramedular na tíbia dele. Essa é uma imagem ilustrativa, não foi liberado raio-x, e apenas foi veiculado na mídia que ele tinha feito um reparo cirúrgico por meio de uma haste intramedular na tíbia, que é o mais comum, inclusive em não atletas, quando ocorre uma fratura de tíbia e um esqueleto maduro. Um dos fatores que essa região fraturada por ele, a parte distal da tíbia, ela possui uma irrigação sanguínea tênue, que é um dos fatores, que na verdade entre os dois é o principal fator para que ocorra a consolidação. Então, se tu tem uma estabilidade absoluta, que é o segundo fator, uma estabilidade no foco de fratura, é favorecida a consolidação. Tanto que o Anderson voltou a lutar e não teve maiores complicações em função da sua perna fraturada. Ele também tinha fraturado a fíbula, porém não sei se foi colocado ou não uma placa e parafuso, como esse exemplo traz aqui para uma fratura semelhante.
Pois bem, falamos tanta coisa, o que está acontecendo aqui? O que a gente tem que levar de mensagem para casa? Vamos resumir toda essa aula agora. O que a gente não pode não saber dessa aula?